Deixa aberto que até o final da pregação, ou melhor, nós vamos se tratar desse texto hoje. E esse texto todo mundo conhece, sabe que fala a respeito de esperança. Amém? Mas não tem como nós falarmos antes da esperança que esse texto traz, tanto para o povo que foi escrito, como para nós nessa noite, sem antes falarmos sobre a amargura e a tristeza que existia antes dessa boa notícia. Antes da esperança existe a desesperança. Nós vamos falar e entender a desesperança que existe, para depois nós entendermos a esperança que nos é proposta, para entendermos quão grande é a notícia que esse texto tem a dizer para nós. E é por isso que eu quero contar uma história para vocês, uma suposta história, para ilustrar o contexto dessa notícia e a relevância dessa notícia. A história que eu vou contar para vocês é uma história para ilustrar o drama vivido de quem precisa de esperança. Imagine eu e você, aqui numa cidade de Valparaíso, uma cidade amada, como eu acredito que todos vocês nasceram aqui, né? Cresceram e viram essa cidade pequena, de insofisticada, para ser sofisticada como ela está hoje, e cada vez mais está expandindo. Você imagina de repente uma invasão de tropas inimigas de um outro país, entram no Brasil e chegam até a cidade de Valparaíso. Com seus tanques de guerra, com seus caminhões e seus exércitos, eles atacam derrubando estruturas, governos, casas, instituições, igrejas e destruindo famílias e pessoas. Eles entram com violência e massacram um após um, como a esteira de um tanque de guerra que é imparável, assim eles vão passando por cima de tudo. A cor colorida que nós tínhamos antes agora se torna em cinzas. Aquela cidade da sua infância, aquela praça foram queimadas. As pessoas que você viu crescer foram mortas. As mulheres, por seus soldados malvados, foram estupradas. Daqueles que sobraram vivos e não morreram nos confrontos ou não morreram pelas torturas e pela maldade de cada um, foram então levados cativos, levados para serem escravizados, não no lugar onde você morava e agora foi destruído, mas numa cidade distante, num lugar com cultura diferente, num lugar onde o que você pensa não importa, o que você gosta não interessa, quem é você, ninguém se interessa. Um lugar mal, um lugar onde você foi levado e carregado para servir aos seus inimigos. Chegando lá, você vê pessoas que não morreram na primeira invasão, mas agora estão sendo torturadas através da escravidão. Hérnia de disco é pouco para tanto peso que carregam, levando e fazendo trabalhos absurdos, desumanos, tratados por aqueles inimigos. Enquanto muitos deles ainda mandam que você cante louvores, cante músicas que você costumava cantar na sua terra natal. Para que eles possam ouvir enquanto você trabalha, eles chicoteam as suas costas, querendo que você cante mais alto. Esse é o drama de pessoas que foram levadas escravizadas. Esse é o drama que Israel vive. Israel foi invadido, ou melhor, Judá foi invadido pela Babilônia. E eles levaram toda aquela família, depois de destruir a cidade por completa, de matar os seus habitantes, levaram escravizado todo aquele povo. E depois de levar escravizado e aquele povo vê com dores servindo o seu inimigo, ali naquele lugar eles vê pessoas sendo carregadas, pessoas que não suportaram o tamanho da angústia e também o tamanho do peso do trabalho da escravidão, morreram pelo caminho. Outros que foram simplesmente mortos pela sua rebeldia e revolta durante a escravidão. Cada chicotada, cada murmuração eram 2 chicotadas. Cada outra murmuração, 4 chicotadas, até subir os nervos dos malditos e então eles matarem. Só que não é um dia, 2 dias. Passam-se 70 anos. 70 anos nessa angústia. Uma nova geração reaparece. Agora pessoas que não moravam, não conheciam, contextualizando aqui, a cidade de Valparaíso. Não conhecia a cidade natal dos seus pais. Eles nasceram no meio da Babilônia. Eles nasceram no meio dos inimigos.
Essa nova geração já nasce cultivando e olhando aquela perversão e aquela dor e aquele sofrimento. Eles estão ali, na Babilônia, e de repente eles só ouvem falar a respeito da terra natal daquele povo, Jerusalém, que para nós aqui seria Valparaíso. Jerusalém, a grande cidade, a cidade do conforto, a cidade do alívio, a cidade do prazer, a cidade da paz. Aqueles filhos ouvem aquilo e falam assim: paz? Onde há paz se só há tristeza neste lugar? Um menino pergunta para sua mãe: mãe, por que saímos dessa cidade que você tanto fala bem? Um menino escravo, pequeno, que nasceu depois da escravidão. A mãe, com lágrimas nos olhos, responde: filho, a Babilônia nos levou como escravos. E nós fomos capturados, sequestrados da nossa terra natal e da bonança e da alegria que nós tínhamos com a família. Pessoas amadas ficaram para trás. Ela reconta a história todinha para aquele menino. Aquele menino pergunta: mas mãe, por que isso aconteceu? A tristeza da mãe parece agora mudar um pouco de afeição, e agora não mais raiva está nos seus lábios, mas agora um sentimento de arrependimento. Aquele sentimento de arrependimento, ela começa a baixar sua cabeça e dizer: filho, há muito tempo atrás, Deus enviou homens para chegar até nós, para falar para o povo que somos nós que estamos aqui hoje, dizendo: arrepende-te, ó Israel, arrepende-te dos teus pecados, largue esses maus caminhos, porque vocês estão traindo para si a ira de Deus. Largue esses maus caminhos, porque senão vocês serão levados cativos, e vocês morrerão, e vocês serão escravizados por um povo estranho. Mas nós não ouvíamos. Aquela mãe falava para o filho: nós não demos atenção àquele profeta, aquele enviado de Deus. O menino pergunta: mas mãe, o que vocês faziam de tão grave assim, para Deus enviar um homem para falar que vocês seriam banidos, escravizados, nessa tortura que parece não ter fim? A mãe responde: ele dizia para nós não maltratarmos os pobres. Ele falava para nós pararmos de roubar os aflitos. Ele falou para nós pararmos de judiar das viúvas. Ele dizia que aplacava a ira de Deus quando nós pegávamos e roubávamos uns aos outros. Ele dizia que Deus não tinha prazer quando nós nos deitávamos uns com os outros, quando nós pegávamos os nossos filhos e entregávamos a deuses estranhos para serem cortados e muitas vezes mortos. Ele dizia em nome de Deus que aquilo que nós fazíamos, quando nós falávamos o nome de Deus em vão, ou até zombávamos de Deus ou do templo do Senhor, ele dizia que isso Deus não tinha prazer. Ele dizia que os sacerdotes que pegavam as coisas que eram para Deus e davam para nós, que os sacerdotes estavam errados. Eles diziam que quando nós nos prostituíamos, nós estávamos pecando contra Deus. Ele dizia que quando nós mentíamos e tirávamos vantagem uns dos outros, isso era errado. Aquele menino olha atônito para sua mãe. E aí ela diz, agora com as suas mãos trêmulas e os seus lábios trêmulos, os seus olhos com um brilho diferente, mas ofuscados pela tristeza e arrependimento, ela fala: ai, se ouvíssemos o que ele havia dito. Quem dera pudéssemos voltar no tempo e ouvir e dar razão ao que ele dizia. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo para o seu filho: filho, se aquilo que nós fizemos, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque nós pagamos o passaporte para estar aqui.
porque nos foi avisado, nos foi anunciado, nos foi até empurrado por goela abaixo. Deus nos mostrou através da lei de Moisés de que nós não deveríamos falar falso testemunho, que nós não deveríamos ser rebeldes, que nós não deveríamos falar o nome de Deus em vão, que nós não deveríamos roubar uns aos outros, nós não deveríamos adulterar, nós não deveríamos fazer nada disso. Mas nós, mesmo assim, tivemos tanto gozo no nosso pecado que preferimos a condenação dele do que deixar ele de lado. Preferimos pecar e fazer conforme os nossos gostos e vontades do que de fato nos afastar deles e também nos afastarmos da condenação que estamos hoje aqui. Aquele sentimento daquela moça, o sentimento daquele filho, o sentimento dessa nação é agora de querendo voltar atrás, mas não podendo voltar atrás. Esses são os nossos dias de hoje. Os dias de hoje que nós estamos ouvindo através da palavra de Deus é justamente esse momento onde Deus envia profetas para falar ao povo: arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, afastem-se do que vocês fazem, porque isso existe um salário para quem pratica essas coisas. O salário de quem pratica o pecado, aquele que abusa da vontade de Deus, aquele que chega diante de Deus e acha que fazer o que faz está justificado, aquele que acha que não é devedor para com Deus, aquele que acha que é dono de Deus, aquele que faz conforme a sua vontade, não a vontade de Deus. Esse receberá um salário, mas esse salário não é uma bonança, esse salário é a morte, é a condenação, a qual nós, quando não ouvimos e continuamos nesse ato de praticar essa rebeldia contra Deus, é como se estivéssemos cavando a nossa própria sepultura, cavando o buraco no qual seremos lançados eternamente. Ou será que nós olhamos para essa situação e vemos os nossos atos de engano, de corrupção, de desejo alheio, de cobiça e de todas as outras coisas mais? Será que nós olhamos e dizemos: isso é o que eu tenho que fazer mesmo? Isso é justo? Isso é bom? Isso é correto? A mensagem de Deus, através dos profetas, é: arrependei-vos. Parem, entendam, se convençam. É uma palavra de prudência, cuidado. Para onde vocês estão indo é um lugar que não tem volta. A condenação. Cuidado, parem. Essa é a nossa sociedade hoje. Se aquela mulher pudesse voltar atrás e talvez repensar as suas atitudes, o que ela demonstra é que ela voltaria e ouviria aquela voz. Só que já não há mais chance para ela voltar. Ela é semelhante àquele rico que foi lançado no Hades. Em contraposição, um mendigo que foi levado para o céu. E ele dizia: Senhor, deixa-me voltar para avisar os meus pais, os meus parentes. Deixa-me voltar porque estou aqui no tormento. Estou nas chamas. Me deixa voltar para que eu possa avisá-los, para que eles não venham para esse lugar. Não há mais volta. Não há mais como voltar. Agora só resta o choro e o ranger de dentes. Não há volta. Nós estamos numa vantagem em relação a essa mulher e a essa história que eu acabei de contar. A nossa vantagem é que ainda para nós tem volta. A diferença de nós para com o povo que já morreu é que nós ainda temos chance de se arrepender. A Bíblia fala assim que Deus enviou, no livro de Isaías mesmo, fala que Deus enviou o seu servo é Jesus Cristo, para anunciar o ano aceitável de Deus. O ano aceitável de Deus é o quê? O ano que Deus reservou para que nós pudéssemos
voltar para Ele e Ele nos aceitar. É o ano aceitável, quando Deus ainda aceita. Mas o que o profeta dizia e o povo não ouviu é: parem de pecar, porque quando vocês forem, não haverá mais volta. Não há como nadar contra essa correnteza. Não há como parar o fluxo dessa condenação. Não há como estancar a condenação de todos aqueles que não se arrependem do seu mal. A mensagem de Deus para nós é de prudência: arrependei-vos. Parem de praticar o mal. Entendam quem vocês são. Entendam que vocês não são diante de Deus mocinhos e mocinhas, bonitinhos e bonitinhas. Nós não somos. Romanos 11 vai dizer para nós uma parte muito importante. Estava lendo hoje de manhã com a minha esposa. Diz o seguinte: quem deu primeiro a Deus para depois ser restituído? É uma pergunta. Quem primeiro chegou diante de Deus e fez o seguinte: Deus, eu estou lhe dando isso aqui como um presente, agora o Senhor venha e me retribua. A pergunta que eu faço para você é: algum de nós, da humanidade, da natureza e da criação, já ofereceu alguma coisa de bom para Deus? Alguma coisa que Ele necessitasse? Alguma coisa que Ele precisasse? Então por que achamos que Deus está devendo algo para nós? Deus está nos devendo saúde, Deus está nos devendo felicidade, Deus está nos devendo alegria, Deus está nos devendo satisfação, Deus está nos devendo tudo o que pedimos e pensamos. O que Deus está devendo para nós? Na verdade é o contrário, nós estamos devendo tudo para Deus. Porque Deus nos criou, a criatura é o resultado da vontade de Deus. Nós não existimos sem Deus. Então, tudo que nós existimos é por causa de Deus. E por existirmos por causa de Deus, tudo a Ele devemos. Devemos nossas mãos, devemos nossos olhos, devemos cada cabelo e pelo do nosso corpo, devemos cada respiração ao Senhor, devemos cada momento de alegria ao Senhor, devemos cada pensamento ao Senhor, devemos cada momento, segundo, milésimo ao Senhor, porque Ele nos deu, não nós demos a Ele. Deus não precisa da nossa adoração. Uma palavra chocante para os dias de hoje: Deus não precisa de nós. Deus não precisa do Caleb. Deus não precisa do Felipe. Deus não precisa do Rian, da Isabela, da Carla, de nenhum de nós. Deus não precisa. Nós precisamos de Deus. A tudo a Ele devemos. Mas mais do que dever a Deus, sabe o que nós temos para com Deus? Mais do que uma dívida de existência. Nós pecamos contra Deus. Já não basta sermos criaturas dependentes e devedoras a Ele pela criação, mas ainda insultamos o Criador. Aquele ao qual nós devemos tudo. Você imagina você chegar numa loja, imagine que você é um dono de loja. Alguém chega até a sua loja e compra muita coisa, só que não paga. Primeiro, ele é devedor, certo? Segundo, ele vai lá, depois chega na sua loja, bate palma e fala assim: você tem que me dar mais coisa. Ele já é devedor. Agora, ele é abusado, certo? Ele é abusado. Chega lá, você tem que me dar mais coisa, porque você tem que me dar e acabou. Terceiro, ele vai lá e usurpa as coisas tuas, ou seja, ele rouba e te insulta. Já que você não me deu, eu tomei, fiz o que eu queria e acabou, não quero nem saber. É meu. O que você achar dessa pessoa? Quando você vai para a sua casa e você liga a sua TV, quando você liga o seu celular e você assiste pornografia, ou você vê um vídeo com intenções malignas, ou quando você vai para o seu quarto, para o seu banheiro, e você defeca, quando você vai para qualquer lugar, e você faz os seus atos pecaminosos, como nós estamos assim, infelizmente, acostumados, quando nós temos pensamentos, cada coisa dessas pertence ao Senhor. O seu cérebro não é seu, é de Deus. Você usa o seu cérebro para quê? Para insultar a Deus. O seu coração não é seu,
é de Deus. Você usa os seus sentimentos para insultar a Deus. A energia que está na tua casa, que provém da natureza que Deus criou, seja eólica, seja pela hidrografia, seja por onde for, a energia é de Deus, Ele que criou. Você usurpa disso. De tudo, essas cadeiras, essa casa, esse tempo, a vida é de Deus. Nós usurpamos e ainda que requeremos de Deus alguma coisa. Deus, você tem que me dar bênção porque eu orei. Senhor, você tem que fazer porque eu jejuei. Você tem que fazer porque eu desejo e acabou. Porque eu mando em Deus e Deus obedece. Se não obedecer, não é um Deus bom. Eu sou bom. Trocou, como Paulo diz em Romanos 1, trocou a glória do Deus Criador em imagem de homem. Nós humilhamos o nosso Criador. Já não bastava devermos a Ele a nossa criação. Já não bastávamos pegar as coisas dele e usufruir do jeito errado. Ainda insultamos aquele que nos deu a vida, nos deu as coisas e a sua dignidade eterna e santa, como Ele é. O que nós requeremos de Deus? É esse povo. É esse povo que está nessa desesperança. É esse povo que hoje está sendo confrontado pela mesma palavra que eles foram. Nós aqui no século 21, Deus está falando pela sua palavra: arrependa-te. Arrependa-te porque vocês atraíram para si a ira de Deus. Nós atraímos a ira de Deus contra nós. Pastor, mas aonde está a boa notícia nisso tudo? Deus quer me matar? Quer me condenar? Mas o mais importante de tudo isso, sabe o que é? A mensagem do profeta para nós não é só que Deus está irado conosco. A mensagem do profeta não é só essa. A mensagem do profeta é: arrependa-te. A mensagem do profeta é: ainda dá tempo. A mensagem do profeta é: Deus está avisando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós lemos no começo do culto: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso. Esse povo endureceu o coração. Esse povo endureceu o coração. E nós, hoje, estamos com nossos corações endurecidos? A palavra de Deus vai ser pregada e a gente vai ignorá-la ou vamos recebê-la? Aquele menino está ali diante da sua mãe e pergunta: mãe, e agora? Como sairemos dessa condenação? Ela diz: o problema da nossa condenação é o nosso pecado. A mensagem do profeta é de convicção de pecado. Filho, nosso problema é o pecado. Nós pecamos. Nós iramos a Deus. Nós fizemos porque quisemos. Nós assumimos a condenação por nossa conta. Nós viemos porque nós pagamos a passagem para estar aqui. Nós pagamos a passagem para estarmos aqui. Então o filho pergunta: como então tirar esses pecados de nós? A mãe fala: já é tarde. Não há o que fazermos. Não há mais o que acontecer. O arrependimento, ele é bom, mas ele não purifica nós do pecado. Não purifica. Aqueles dois se abraçam e lamentam por tudo o que havia passado e como eles não aproveitaram o tempo oportuno do ano aceitável de Deus. Não tem mais esperança. Ficaremos aqui, apodreceremos aqui, choraremos aqui, amarguraremos aqui. Mas de repente, capítulo 52 de Isaías fala que vem o profeta Isaías, como que se viesse pulando e tropeçando,
correndo até a Babilônia. Ele parece estar muito animado, esse profeta. Ele corre em direção à Babilônia e parece que ele tem uma notícia diferenciada. Ele diz: aclamai, aclamai, povo meu, ajuntai-vos, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas. Ele está contente, algo de diferente está no rosto de Isaías. Parece que alguma coisa de diferente aconteceu nesse meio tempo. Já se passaram 70 anos de condenação, já se passaram muito tempo desde ali, e aquele povo está ali amargurado, entendendo, e alguns agora convictos do seu pecado que antes não estavam. Ele vem: aclamai, povo meu, ajuntai-vos, eu tenho uma notícia para vocês. Eu tenho uma notícia, e a notícia de Isaías é uma notícia que pode mudar tudo, que é mais do que só arrependimento. E aqui nós vamos chegando ao texto que nós lemos no começo. A primeira frase do profeta é: quem deu crédito à nossa pregação? O que é dar crédito? É o que eu falei, dar valor, reverência, relevância para a mensagem. Ninguém deu relevância para o que Isaías falou na primeira vez. Agora a esperança para nós nessa noite é que nessa segunda vez haja, de fato, um crédito da parte das palavras de Deus para conosco. Ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou o braço do Senhor? Veja, o braço do Senhor teve que arrastar esse povo para um lugar muito ruim, para eles entenderem o quanto eles eram condenados, para que agora com o mesmo braço ele pudesse livrá-los. Veja, o texto diz no versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. O texto está falando a respeito de um renovo, está falando de uma nova esperança, está falando agora de nascer novamente. Isso é renovo. Aquilo que havia estava morto, agora vai renovar, renascer. Vamos mudar o termo? Ressuscitar. Há um renovo chegando para Israel. Aquele povo morto, aquele povo cativo e oprimido, aquele povo condenado, agora tem uma boa nova. A boa nova é que chegou um renovo. E esse renovo não vem de nós. Aquele testemunho daquela mulher que disse para o seu filho: filho, não há mais esperança para nós. É verdade, não há esperança para nós. Nós não podemos fazer nada para nos salvar. Não há como tirar o pecado de nós mesmos. Por isso, Deus moveu a sua mão, doando para mim e para você um renovo, que subiu de uma terra seca, de uma terra árida, sem vida, sem forma, de uma terra corrompida pelo pecado, de uma terra como a nossa aqui, uma terra como Valparaíso, como eu disse no começo, aniquilada pelas forças malignas, destruída pelo pecado, a desgraça, a morte. O colorido agora ficou cinza, a fumaça preta subindo das casas, da destruição e miséria. Os gritos de dor, agora sobe um renovo no meio desse povo. Existe um renovo saindo do meio dessa terra desprezada e morta. Existe um broto no meio de uma terra, um broto no meio do deserto, saindo vida, e não só vida, mas trazendo vida para outros. O versículo 3 diz assim, o versículo 2 ainda dizia que mesmo essa vida, ela era uma vida que não tinha em si formosura. Veja que esse renovo, ele não é atrativo para nós por causa da sua estética. Ele não é atrativo para nós por causa dos seus efeitos visuais. Não há beleza nele. Não há beleza para o homem pecador. Não há beleza externa. Não há nada que nos atraia fora do que ele é. Veja que nem tudo que é bom é bonito. Nem tudo que é bom é bonito. Graças a Deus, né? Os irmãos podem dar uma glória a Deus? Eles não entenderam a mensagem, eu acho, né? Entendeu, né? Entendeu. Graças a Deus. E é isso. Nem tudo que é bom é bonito. E é isso é uma mensagem para as irmãs também. Viu, irmã? Não fique esperando uma coisa, né?
Deus falou, né? Amém. Jesus não era alguém de beleza, alguém que atraía por causa daquilo que ele aparentava ser. Não era alguém com terno e gravata, não era alguém que aparentava diante da população uma beleza, como Saul, por exemplo. Saul era um rei de Israel, que quando ele chegava, ele se destacava da multidão. Ele era bonito, forte, alto, belo. Agora Jesus, quem sabe como é que ele era, né? Talvez baixinho. Se ele é raiz de Davi, Davi era um baixinho, franzinho, ruivinho. Talvez Jesus era um baixinho também. Davi não era feio, é verdade, mas era fracote, pequeno, né? Depois virou um guerreiro. E essa é a ideia. Não veio atrair nós por causa da sua beleza. Ele não queria que nós viéssemos para ele querendo o que ele aparentava ser. Não por interesse, mas por quem ele era de fato. O versículo 3 fala assim que ele era desprezado. Veja que o efeito da sua não aparência trouxe também desprezo, mas um desprezo também pelo que ele trouxe também. O mesmo povo que rejeitou ele a primeira vez, através da sua lei, através da sua verdade, através da sua justiça, depois que ele vem novamente para salvá-los, de novo ele é desprezado. De novo ele é insultado. Deus como Deus foi insultado pela quebra das leis e dos pecados que cometemos contra ele. Quando ele vem à terra para nos salvar, ele é insultado novamente. Veja essa humanidade. Me fale o valor. Me fale se não somos ingratos. Ele é desprezado. Versículo 3. E o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Os homens chegaram diante de Jesus, o Salvador da humanidade, o qual homem nós podemos depositar nossa fé, o verdadeiro renovo de Deus na terra, o que brotou de uma terra seca e trouxe renovo para a humanidade. Ele foi desprezado, foi injustiçado. Mas ele não veio para ser também o mais glorificado no meio do povo. Ele veio para cumprir a justiça. E por isso que o texto diz assim no versículo 4, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas. Veja, precisávamos de alguém que olhasse para nós e nos representasse. E ao mesmo tempo que a representatividade tem uma coisa que é igual a nós, ela precisa ser diferente de nós. Ela precisa ser igual para ser humano, para representar a humanidade. Mas precisa ser diferente porque não pode ter pecados. Então por isso Deus enviou esse renovo dos céus. Enviou Jesus. Enviou Jesus de uma forma humana e divina. Ou seja, 100% homem, 100% Deus. Desceu essa terra para tomar a culpa e a dor e o sofrimento e a condenação que não eram para ele. Que não eram dele. Ele merecia honra, glória, louvor. Nós tínhamos para com ele dívida por sermos criaturas dele, dívidas porque pecamos contra ele, dívida porque insultamos a ele. Mas mesmo assim, a Bíblia fala assim que verdadeiramente ele olhou para nós e teve uma coisa que nós precisamos glorificar a Deus: misericórdia. Misericórdia é o que ele teve por nós. Aqueles que mereciam o martelo de Deus sobre as suas cabeças, como um prego enferrujado que merecia ser jogado fora e massacrado, como uma formiga por Deus deveria ser dilacerado, ele vem e toma a condenação que era nossa. Verdadeiramente, ele tomou, ele pegou de nós o quê? A nossa enfermidade. Sabe qual é a enfermidade do homem? Não é a gripe, não é o Covid-19, não é pneumonia, não é o câncer. A enfermidade das nossas almas, que trouxe toda a corrupção e miséria, a destruição,
que levou os homens à Babilônia, que levou nós à condenação, é o pecado. Essa enfermidade que nos destrói, essa enfermidade que nos leva para cativeiro, que nos leva para tortura justa. Mas Ele tomou sobre si essa enfermidade e as nossas dores, porque as dores eram nossas. É eu que tenho que pagar pelo meu pecado, é eu que tenho que pagar o preço, é eu que mereço a condenação e a marreta de Deus. Mas não, a Bíblia fala assim que Ele tomou a nossa dor. Ele olhou a dor que teríamos, e mesmo nós desprezando, mesmo nós blasfemando, mesmo nós o insultando, o que Ele fez? Sabendo da condenação que nós merecíamos e a justiça que deveria ser feita, a Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que o perecer aqui é dor, perecer aqui é angústia, perecer aqui é o sofrimento, perecer aqui é a condenação, é a sepultura eterna, é o cativeiro, a escravidão, é a morte. Mas Jesus, Ele levou as nossas dores. Essa é a mensagem boa, essa é a mensagem, essa é a boa notícia para aqueles oprimidos que entenderam o seu pecado, para aqueles que entenderam a sua culpabilidade, aqueles que estão devendo para com Deus tudo e todos, mesmo independente do pecado, nós já éramos devedores. Agora então, depois do insulto a Deus, somos mais ainda impassíveis de condenação. Agora Ele nos oferece o seu ombro, mais do que o seu ombro, Ele oferece a sua vida para ser torturado, para que nós não venhamos ser torturados. A dor que era para ser nossa, Ele toma para si. A condenação que era para nós, Ele toma para si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Pasme, quem pisou Jesus foi Deus. A condenação amarga que era para nós, que era Deus, a ira de Deus sobre toda iniquidade e pecado, foi sobre Jesus Cristo. Não foi só uma morte de dor, não foi só o dilacerar das suas mãos, não foi só a coroa de espinho, não foi só as chicotadas com chumbo na ponta e ossos, não foi só a zombaria, as porradas, o guspe, não foi só as aflições, não foi só a lança enfincada no seu lado, não foi só isso. Não foi só o desprezo dos homens, não foi o desprezo dos seus queridos, não foi só isso que Ele levou sobre si. Ele levou a ira de Deus, Ele levou a condenação eterna, Ele levou o peso sobrenatural e onipotente de Deus sobre a sua cabeça. Ele levou as dores que era para mim e para você, para que hoje eu e você, por causa dos nossos pecados e condenação e convicção, nos arrependamos, mas por causa do seu amor que recebeu as nossas dores, creiamos nele, confiemos somente nele, nos entreguemos completamente a Ele. Se não bastou para você Ele ter te criado, e essa dívida de gratidão, dívida de dependência que eu falo da criação, agora é a dívida de mais do que a sua criação, dívida de salvação. Porque nós compramos a nossa passagem para a condenação. Mas Ele foi misericordioso e levou sobre si as nossas dores. Aquilo que era para nós, Ele levou sobre Ele. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Moído. Veja essa palavra moído. Minha avó tinha uma máquina de fazer carne moída. Pegava-se o bloco inteiro e colocava-se ali. A carne bonita daquela do açougue, aquela grossa. E depois de passar pela moedeira, aquilo já não participava mais de uma só peça, mas de várias peças. Isso é tortura. Moído é tortura. Ele foi moído por Deus pelas nossas iniquidades. E pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus amados, meus queridos, não existe prova de amor mais do que essa. Dizíamos ainda hoje, e a Bíblia fala isso em Romanos, alguém talvez ousaria morrer pelos bons. Talvez eu e você ousaríamos morrer pelos bons, por pessoas que nós tratássemos como boas, pessoas como nós.
talvez. Pessoas parecidas conosco. Mas agora imagina o Deus que é santo, o Deus que é incorruptível, o Deus que é justo, o Deus que não há pecado. Ele vem até a humanidade que é diferente dele, porque a humanidade é pecadora. Ele se faz homem e leva as dores e o pecado da humanidade sobre si. Alguém ousaria morrer por alguém bom, mas quem ousaria morrer por alguém mau? Você ousaria morrer por um estuprador? Nós queríamos matá-lo, né? E morrer por ele. Morrer por uma prostituta. Morrer por um homossexual. Morrer por um mentiroso, um ladrão, um bandido, um assassino, um pedófilo, por um blasfemo. Qual de nós teria coragem de morrer por alguém mau? Mal mesmo, tipo eu e você. Ele morreu, ele levou nossas dores, e por causa do seu castigo, sabe o que nós temos? Por causa daquilo que ele foi moído, por causa do que ele foi dilacerado, porque ele foi sofrido, nós temos paz. Em troca da minha e da sua paz, ele se ofereceu como sacrifício por mim e por você. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a grande boa notícia. A boa notícia é que alguém bom ousou morrer por você mau, pecador. Por mim e por você, pessoas tenebrosas, ingratas, insubmissas, pecadores, destituídos da glória de Deus, desobedientes de pai e mãe, blasfemos, rebeldes, feiticeiros, adúlteras, assassinos, covardes, insubmissos, prostitutos e prostitutas. Ele morreu por nós. E por causa da sua vida, nós temos paz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Louvado seja Deus. Na antiguidade, melhor dizendo, quando alguém pecava, a lei cerimonial que representava o que Jesus iria fazer por nós, era que o pecador tinha que levar até o sacerdote, como se fosse a igreja, o pastor, levava até lá uma ovelha, um cordeiro. E esse cordeiro de 1 ano, ele não poderia ter mancha alguma, não poderia ter defeito nenhum, não poderia ter perna quebrada, não poderia ter orelha rasgada, não poderia ter pelo cortado, tinha que ser branco, perfeito, sua lã perfeita. Levando até lá, ele confessava o seu pecado colocando a mão sobre a cabeça daquele animal. Aquele animal não tinha culpa pelo pecado daquele humano, mas ele agia como substituto. Então aquele pecador colocava a mão na frente do sacerdote, confessava o seu pecado e degolava aquele cordeiro. Cortava-lhe a garganta e deixava esborrifar aquele sangue. E aquele queda daquele sangue representava que o salário do pecado é a morte, e pela morte substitutória, que substituiu o pecador, aquele animal levou sobre si a transgressão, a consequência do pecado. Foi isso que Jesus fez. Ele foi o Cordeiro de Deus, que Deus, como sacerdote, recebeu o seu filho sendo degolado pelos pecadores. Quem foi que crucificou Jesus? Os pecadores. Deus viu Cristo Jesus, o seu filho, ser degolado pela humanidade. Sabe para quê? Para que enquanto aqueles pecadores, eu e você, cortávamos a garganta de Deus, na presença de Deus, ao mesmo tempo que nós feríamos Ele, Ele nos dava justificação, perdão, adoção, e nos inseria na família de Deus. Enquanto nós dávamos murro em Jesus, Ele nos dava alívio e paz. Que amor é esse? Que amor é esse? Nós andávamos desgarrados, Ele nos ajuntou para si. Ele foi um bom pastor que chamou nós pelo nome e deu a sua vida pelas suas ovelhas.
Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro, foi levado ao matadouro para ser morto. E como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, ele morreu. E pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Deus teve que oferecer o seu Filho por causa dos nossos pecados. Veja o preço que os nossos pecados fez nós pagarmos. O próprio Deus teve que vir morrer para sarar essa terra. Eu acho interessante uma coisa, que a Bíblia fala o seguinte, que aqueles que confessaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, Deus lhe deu o acesso a sermos filhos de Deus. Mas aqueles que não creram, a Bíblia fala, na pregação de Pedro, diz que aqueles que não creram, eles serão culpados pela morte de Cristo. Você já imaginou isso? Você já imaginou diante do tribunal de Cristo, ou melhor, do tribunal de Deus, as pessoas falam assim, Deus, eu só contei uma mentira. Deus, eu só falei o seu nome em vão. Deus, eu só roubei uma bala na padaria. Deus, eu só xinguei uma vez. Deus, eu só fiz isso. Deus olha para ele, não, você matou meu filho. Você matou meu filho. A sua culpa é que meu filho morreu. Você matou o Filho de Deus. Você vai ser condenado agora. Justa condenação essa. Justa condenação. Os meus e os seus pecados não só insultaram. Nossa, Deus está com o ego ferido. Você matou o Filho de Deus. Eu e você, com os nossos pecados, matamos o Filho de Deus. Se cremos nele como nosso Salvador, ele nos torna filhos de Deus. Mas se nós não cremos nele como único e suficiente Salvador, se torna então o sangue dele vão. Então nós derramamos o sangue de Deus. O sangue do Deus homem. Há condenação mais justa do que essa? Você matou o filho do juiz. Enquanto ele queria te dar salvação, você matou ele. Enquanto ele queria pagar a sua fiança, você matou ele. Já imaginou isso? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O texto continua dizendo: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, não houve engano na sua boca. Veja, que representante majestoso. Olha que cordeiro perfeito foi enviado para mim e para você. Enxergue agora o outro lado, o lado da graça. Veja que essa morte, ela valeu a pena. E ela foi feita por alguém de excelência. Ela foi feita por o cordeiro perfeito de Deus. Ele nunca pecou, ele nunca errou, ele nunca falou coisa enganosa nos seus lábios. Ele nunca fez nada que levasse alguém para um lugar errado. Ele sempre trouxe perdão, alívio, graça, misericórdia, cura, salvação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a justiça. Ele é o bom, é o que não tem transgressão. Mas mesmo assim o mataram. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Volta a falar aquilo. Fazendo, quem moeu ele foi o Senhor. O Senhor moeu ele. Sabe por quê? Porque Deus viu nele o pecado nosso. Alguém tinha que morrer, alguém tinha que ser moído. Quando ele levou sobre si as nossas iniquidades, então Deus olhou para ele e viu nele pecado. O meu e o seu pecado. Então Deus moeu e o fez enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. A obra de Cristo é fantástica. A obra de Cristo é a melhor das coisas. Veja, o sacrifício de Cristo foi algo que agradou a Deus, porque trouxe justiça. E sabe o que mais trouxe? Prosperidade. Mas a pergunta é: para quem prosperidade? Para o fruto do seu trabalho, para que almas venham se render a Deus, para que pecadores se arrependam dos seus pecados.
para que pecadores voltem a ter ligação com Deus, para que pecadores possam voltar a ser a família de Deus, para que os filhos de Deus sejam chamados ao arrependimento, para que eu e você coloquemos a nossa confiança e arrependimento em Jesus Cristo. Ele é o único homem e Deus que pode ao mesmo tempo pegar os nossos pecados, aliviar a nossa dor, tirar de nós a condenação e nos levar para morar eternamente com Deus. É nesse homem que eu e você temos que confiar, colocar e depositar o nosso coração, depositar a nossa mente, depositar a nossa gratidão. Nós viemos para o culto para louvar a Jesus, não porque Jesus é legal, Jesus é bacana, Ele é nosso Salvador. Ele deu a sua vida por nós, Ele pegou as nossas dores, Ele tirou o nosso castigo, Ele nos livrou da opressão, Ele nos livrou da condenação, da dor, da desgraça, Ele nos livrou da mão poderosa de Deus, Ele fez justiça para que nós pudéssemos ser justos, Ele se fez pecador para que fôssemos santos. É por isso que louvamos a Ele, é por isso que vamos ao culto, é por isso que nos agradecemos ao Senhor, porque reconhecemos quem somos e reconhecemos o que Ele fez por nós. Essa é a fé da igreja, a fé que crê em Cristo, sabendo o que Ele fez por nós. E também sabemos que nossa vida depende dEle e por isso doaremos tudo o que temos ao Senhor. Não há nada mais importante nessa vida. Nós estamos num momento da sociedade que a palavra do Senhor tem sido pregada, o ano aceitável do Senhor, e as pessoas continuam se preocupando com o que vão ser no futuro, continuam se preocupando com o que vão comer amanhã, continuam se preocupando com quem vão se casar depois, como vão ser os seus filhos, vão se preocupando com o que vai ser a faculdade, o mestrado, o doutorado, como vai ser minha casa própria, quando vai ser a minha ascensão social, quando vai sair os meus seguidores atrás de mim, quando vai ser que eu vou ser alguém nessa vida. Não é isso que importa. O que importa é Cristo morreu para nos trazer paz com Deus. Isso que importa. Isso basta. É a mensagem de Deus para Paulo. Paulo, eu estou com dor. Deus, Paulo crente, Deus, estou com um espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás que me perturba e me espanca. Deus fala, a minha graça te basta. Paulo, é verdade. É verdade. Amém. Glória a Deus pela sua graça. Tinha esquecido. Quem foi o Senhor? Há pouco tempo aqui atrás, eu preguei a respeito de como nós devemos manter o nosso ânimo no Senhor. Que é olhando para o que Cristo sofreu, padeceu, para que nós não desfalecemos o nosso ânimo. É olhando para Cristo. É experimentando essa palavra generosa, essa palavra de amor que desce como algo suave pela nossa garganta, pelos nossos ouvidos, entra e desce ao nosso coração e alivia nossas ansiedades e tristezas. Alivia para nós todo o peso do pecado, que nos traz perdão, redenção. É essa a mensagem de Deus para nós. É para tirar o peso da angústia que as coisas da correria do mundo dia a dia traz para nós. Nós temos paz com Deus, aleluia. Nós temos um lugar garantido com Deus, não pelo que fizemos, pelo que Ele fez. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados do Pai. Ainda que esse corpo corruptível venha se desgastar, câncer, doenças, quebra de músculos, de perna, de cabeça, seja do que for, seja a tristeza que vier nesse mundo, nós temos uma esperança. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem que Deus traz para nós. Essa é a boa notícia, que tira toda a tristeza, que traz arrependimento e traz confiança de que o Senhor é um Deus generoso e que estende a mão para nós, através de Jesus Cristo, falando, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós não podemos nunca mais, depois dessa mensagem, dizer o seguinte: eu não ouvi o chamado de Deus para mim. Eu não ouvi o que Deus tinha, que eu estava em pecado e condenado. Eu não sabia que eu iria para o inferno. Não, nós temos que ser como aqueles ouvintes, não como os de Israel, que ouviram a palavra do profeta dizendo, arrependei-vos dos seus pecados, e só depois que foram condenados que lembraram. Não, que sejamos aqueles sábios que ouvem e prudentemente se arrependem
e aceitam o perdão diante desse ano aceitável do Senhor. O fim está próximo, meus amados. O fim está próximo e o convite está dado. Que nós possamos, nessa noite, entregar as nossas vidas ao Senhor Jesus. Se você já é de Cristo, amém, glória a Deus. Eu acredito que todos são. Mas lembre-se de onde você foi tirado. Lembre-se de onde você estava. E goze com alegria. Sabe qual? Temos paz com Deus por causa da iniquidade que nos foi tirada pelo castigo que Ele levou. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar no nome de Jesus. Pai querido, estamos aqui, Senhor, prostrados na Tua presença. Quem sou eu, Senhor, para me achegar diante de Ti e pedir alguma coisa? Mas a Tua misericórdia é tão grande, Senhor, que o Senhor nos oferece perdão, o Senhor nos oferece, Senhor, um abrigo, nos oferece os Teus ouvidos para orarmos e sermos escutados. Obrigado, Senhor, por nos tirar da inimizade contigo e nos levarmos, Senhor, para o relacionamento íntimo contigo. Obrigado, Senhor. Gera em nós cada vez mais, Senhor, perpetuamente, Espírito Santo, arrependimento, fé, convicção, confiança do que o Senhor fez e, Senhor, constrangimento pelo Teu amor. Não nos deixe esquecer nem por um minuto, Senhor, do que nós somos devedores eternamente gratos a Ti pelo que o Senhor nos criou e mais ainda pelo que o Senhor nos perdoou. Nos ajuda, Senhor, a não esquecermos e não sermos ingratos. Pai, que essa mensagem venha entrar nos nossos corações e fazer uma mudança transformadora do Teu Evangelho, para que possamos, Pai, ser agradáveis diante de Ti, graças ao que o Senhor fez por nós. Estamos aqui e Te louvamos. Obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado, Senhor, por nos entregar essa palavra de orientação para que não venhamos ser condenados e depois não termos mais chance. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém.